vida do teu filho, que nós nessa manhã possamos ser abençoados, Senhor, pela sua vida e que o nosso coração esteja aberto para a ministração da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz de Jesus, bom dia a todos. É um motivo de muita alegria poder vir aqui compartilhar a palavra do Senhor. Eu te confesso que eu fiquei um pouco nervoso quando eu vi meu pai, porque teve uma vez que a gente conversou sobre os pregadores que usam notebook ou iPad, e aí eu fiquei com vergonha porque eu perdi minha Bíblia. Está em algum lugar em casa, eu tive que trazer o notebook hoje. Amém, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Pedro, no capítulo 1. Eu vou utilizar a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Amém? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar um pouco? Pai, Senhor, nessa manhã, Senhor, nós queremos orar, Senhor, pedindo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que Ele sensibilize os nossos corações, Senhor. Pai, Senhor, que nós possamos receber, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e que não seja nada a não ser disso, Senhor, somente a Tua palavra, Senhor, porque é a Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra que liberta o cativo, Senhor, é a Tua palavra, Senhor, que salva, Senhor, é a Tua palavra, Senhor, e por isso nós clamamos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém? Nós tivemos uma série de ministrações em 1 Pedro, e quando a gente entra em 2 Pedro, ela é quase como uma continuação natural da epístola de 1 Pedro. Na primeira carta, o apóstolo Pedro, ele foca em encorajar e motivar os irmãos que estavam dispersos devido à intensa perseguição que enfrentavam. Ele aborda em 1 Pedro questões de fé baseada num regozijo, uma alegria eterna que transcende épocas e circunstâncias. Pedro, ele encoraja, ele exorta os crentes a manterem seus olhos voltados para a eternidade. Então, um olhar fixo na eternidade com essa esperança. A primeira epístola tem como objetivo principal motivar as igrejas, oferecendo esperança, força para perseverar. Pedro, ele enfatiza a importância de uma fé que se alegra mesmo em meio aos sofrimentos, pois essa alegria é fundamentada na promessa de eternidade. Por outro lado, a segunda carta de Pedro, ela se concentra em defender essas igrejas contra ameaças de falsos mestres. Ela alerta os crentes sobre os perigos de heresias que estavam se infiltrando em comunidades cristãs. Pedro destaca a necessidade de discernimento espiritual, de um conhecimento profundo da verdade de Deus para resistir a doutrinas enganosas. Ele encoraja os nossos irmãos a crescer na graça, no conhecimento de Deus, para que possamos permanecer firmes na fé. Então, enquanto 1 Pedro ela é marcada por um tom de encorajamento, consolação, a segunda epístola assume um caráter mais combativo e de alerta, visando proteger a integridade da fé cristã. Assim,
Enquanto em 1 Pedro a gente tem um perigo que é externo à igreja, como perseguição, em 2 Pedro a gente vai ter um encorajamento, uma alegria para poder um foco num perigo interno, ou seja, ele alerta sobre ataques de falsos mestres, especificamente no capítulo 2 e 3, que tentam desviar da doutrina, enfraquecer espiritualmente os irmãos. Pedro adverte que a igreja sobre os riscos de seguir esses falsos ensinos, que podem levar à destruição. Pedro destaca que os falsos mestres são astutos e podem permanecer convincentes, mas suas doutrinas são destrutivas. Ele exorta os crentes a crescerem na graça, no conhecimento. A segunda carta de Pedro, portanto, ela serve como um alerta para proteger a integridade da fé cristã. Enquanto 1 Pedro ela é escrita para encorajar um povo em sofrimento e perseguição, a segunda Pedro começa como uma advertência à igreja sobre os perigos de seguir falsos ensinos. Ambas as cartas juntas, elas fornecem tanto uma completa orientação para os crentes, para proteger tanto de perigos externos como internos. Nessa manhã o nosso foco então será no capítulo 1, e eu quero falar sobre esse divino poder que nos deu todas as coisas necessárias para a vida e para a piedade. O poder de Deus, ele é a fonte que nos provê todos esses recursos necessários para uma vida piedosa. Este poder divino é como uma árvore, cujas raízes profundas extraem nutrientes vitais, cujos ramos se estendem para nos oferecer sombra e frutos. Mas para qual propósito? Para que tudo isso? A resposta que Pedro nos dá é para uma vida de piedade. Quando Deus nos salva, não é para que continuemos no pecado, mas é para nos resgatar e transformar nossas vidas em santidade. A verdadeira piedade, ela está intimamente ligada à nossa relação com Deus. Portanto, sempre quando a gente se lembra do objetivo da salvação, o objetivo da nossa salvação é viver uma vida que reflita a santidade do nosso Deus. É buscar essa piedade diariamente, confiando em Deus para nos sustentar e nos guiar. Essa busca pela piedade, ela vai estar intimamente ligada à nossa relação com o próximo, conforme valores de ética e disciplina cristã. Quando dizemos que Deus nos salvou pelo seu poder para que tenhamos vida de piedade, isso significa que houve uma ruptura com a vida antiga que vivíamos. Agora nós somos chamados a viver uma vida piedosa, pura, santa, digna, em harmonia com o Deus Santos que professamos. Então, essa transformação, ela implica num rompimento com o meu antigo eu e um compromisso com uma nova maneira de viver. Para entender melhor, vamos olhar a parte B do versículo 3. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. E aqui nós encontramos dois tipos de conhecimento, que é o que eu conversava, acho que na quarta-feira ou na quinta-feira com o pastor Roberto, que é gnoses e epignosis. Gnoses, ele se transforma num conhecimento intelectual, um conhecimento de saber. Então, eu posso saber quem é a pessoa de Jesus Cristo, eu posso saber que ele é o Verbo eterno, eu posso saber que ele encarnou, eu posso saber que ele nasceu da Virgem Maria, eu posso saber que ele cumpriu as profecias, eu posso saber que ele teve uma vida sem pecado, eu posso saber que ele realizou milagres, eu posso saber que ele é Deus, eu posso saber que ele morreu, eu posso saber que ele ressuscitou ao terceiro dia, eu posso saber que ele ascendeu aos céus, eu posso saber que ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Eu posso saber que ele é um mediador, eu posso saber que ele voltará em glória, mas esse é um conhecimento intelectual. A palavra que Pedro usa aqui é por um conhecimento relacional. É a palavra epignose, que ela vai ter um prefixo EP, uma preposição que significa sobre ou além. Portanto, quando ele fala desse conhecimento, ele não se refere a um conhecimento meramente intelectual. Mas é possível existir um conhecimento intelectual sem um relacionamento relacional? Sim, é possível. Eu posso ler 10 mil livros, eu posso decorar toda a Bíblia. Mas se eu não tenho esse relacionamento relacional com Jesus, ele não transforma a minha vida. E é muito comum a gente escutar, né, que quem vai estudar teologia um pouco acaba esfriando, ou tem perigo de se desviar. Mas o que Pedro está falando aqui é sobre um verdadeiro conhecimento que ele vai além dessa esfera. Ele é um conhecimento que transforma. Ele é um conhecimento que a gente descobre por que foi chamado. Então não basta ter apenas um conhecimento sobre as verdades do cristianismo. É essencial um relacionamento pessoal na pessoa de Jesus Cristo.
É uma relação que vem de uma intimidade, de uma comunhão. E é isso que Pedro enfatiza. Um conhecimento que vai além do saber. É um conhecimento que transforma e capacita. E como é que a gente cresce nisso? Pela palavra. A partir do versículo 4, na parte A, ele vai falar que ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Aquilo que Deus prometeu em sua palavra é de imenso valor. É por isso que é essencial a gente conhecer a palavra. Quando não se conhece as promessas de Deus para a nossa vida, a gente corre grandes riscos de cair em engano. Vejam os salmos. Os salmos, eles funcionam como uma anatomia da alma. A gente vai ter salmos que clamam por orientação. Então, Senhor, a tua casa é minha morada, a tua casa é onde eu quero ficar. Eu tenho salmos onde o salmista está desorientado. Como está abatida a minha alma? Onde está o Senhor? Por que me abandonastes? São salmos onde o salmista ele clama por Deus. E eu tenho salmos de reorientação, como o Salmo 13, que o salmista ele clama: Senhor, Senhor, me abandonou, Senhor me abandonou. Mas chega um momento que ele diz: mas o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza. Os salmos, eles frequentemente se dirigem a Deus lembrando das promessas de Deus. O Salmo 119 é um exemplo claro disso. Frequentemente ele fala: lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo, ela é a minha esperança. Seja o teu amor o meu consolo conforme a tua promessa. O Salmo 56 também louva a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. É pela palavra de Deus. Na parte B do versículo 4, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção e das paixões que há no mundo. Pedro não está dizendo que a gente vai se tornar um semideus, nem que terá uma natureza divina no sentido de ser igual a Deus, porque existem atributos que pertencem somente a Deus. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós nascemos pelo Espírito. Isso significa que você se torna co-participante da natureza divina, você é um filho de Deus. E isso vai funcionar por duas maneiras: por adoção e por regeneração. Um filho adotivo, no sentido legal da palavra, ele não nasce concebido pela mãe, mas ele se torna filho de pleno direito. Ele recebe o nome, ele recebe a herança, ele tem todos os direitos com o filho biológico. Da mesma maneira, você foi adotado por Deus. Além disso, nós somos regenerados. Então, quem é regenerado pelo Espírito Santo é filho de Deus, gerando pela própria natureza divina de Cristo. Isso não significa que nós nos tornamos igual a Deus, mas que nós fazemos agora parte da família de Deus. Pedro nos ensina que ao sermos gerados de novo, nós nos tornamos participantes da natureza divina para viver uma vida livre de pecado. No versículo 4 ele diz que somos libertos da corrupção e das paixões que há no mundo. Isso quer dizer que ao sermos gerados de novo pelo Espírito de Deus, não podemos viver presos à corrupção do mundo. Se alguém viver de acordo com as paixões do mundo, isso mostra que ele não foi verdadeiramente gerado. Ser filho de Deus, gerado por Deus, significa viver uma vida em busca de santidade. Eu sempre gosto de usar o meu exemplo de uma viagem. Eu até comentei com a minha esposa ontem para ver se estava didático. Uma vez eu fiz uma viagem de 12 horas, mais de 600 quilômetros. Quando nós chegamos no nosso destino, o carro estraga, dá problema. E aí, parando para pensar, a viagem ela foi um sucesso ou não? Ela foi um sucesso, porque eu passei mais de 10 horas no trânsito, eu percorri mais de 600 quilômetros e não aconteceu nada com o meu carro. E assim é a nossa vida com Deus, assim é a nossa relação com o pecado. Isso significa que você vai pecar, você em algum momento pode tropeçar, mas a diferença de você viver uma vida em busca de santidade é que não vai ter que trocar o pneu do teu carro a cada 100 quilômetros. Ele vai se tornar cada vez mais espaçado. E é lembrar que no momento que nós erramos, no momento que nós pecamos, quando a gente busca perdão, nós temos um advogado que intercede por nós. No momento que a gente ora a Deus clamando, nós temos um Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A partir do versículo 5, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, piedade a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Vamos usar o exemplo de uma raiz. Essa raiz é a fé. A fé aparece aqui como um fundamento. João 20, 29, quando Jesus olha para Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e crê. Essa é a fé, é se mover por aquilo que nós cremos e não vemos. Assim como essa raiz é o fundamento de uma árvore, a partir dessa raiz outras qualidades devem crescer e se desenvolver. Pedro nos instrui a acrescentar à nossa fé a virtude, que é como um tronco forte e reto de uma árvore. A virtude nós devemos adicionar o conhecimento, que são os ramos que se estendem à busca de luz. Ao conhecimento, acrescentamos esse domínio próprio, que são as folhas que protegem a árvore e a mantêm saudável. Ao domínio próprio, nós adicionamos a perseverança, que vão ser as flores que resistem às tempestades e continuam a florescer. A perseverança, nós acrescentamos a piedade, que são os frutos que a árvore produz, mostrando a sua verdadeira natureza. A piedade, nós adicionamos a fraternidade, que são os galhos que se estendem e sustentam uns aos outros. E, finalmente, a fraternidade, acrescentamos o amor, que é o fruto mais doce e precioso da árvore. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai falar que, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da terra, da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. É o amor que dá sentido, é o amor que une, é o amor que nos permite ver o além, é o amor que nos motiva, é o amor que nos capacita em direção ao nosso próximo. Essas qualidades estando presentes, aumentando cada vez mais, farão que não sejamos nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de Deus. Assim como uma árvore saudável, nossa vida cristã deve ser marcada pelo crescimento contínuo e pela produção de frutos. João 15, nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito frutos e assim mostrarão que são meus discípulos. A partir do verso 9, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Imagine uma pessoa que recebeu um par de óculos especiais que lhe permite ver claramente a beleza e a verdade do mundo ao seu redor. No entanto, com o tempo, essa pessoa começa a negligenciar o uso de óculos e ela acaba guardando em uma gaveta. Sem um óculos, a sua visão se torna turva e limitada. Ela só consegue enxergar o que está bem perto, perdendo a visão clara e ampla que tinha. Da mesma forma, aquele que não desenvolve essas qualidades mencionadas por Pedro é como alguém que se esqueceu de usar seus óculos. Ele se torna cego, vendo apenas o que está à sua frente. Essa pessoa perde de vista a transformação que Deus operou em sua vida, essa nova identidade que recebeu em Cristo. Sem essas qualidades, ela não consegue enxergar além das circunstâncias imediatas e esquece da redenção do pecado recebido. Portanto, meus irmãos, é crucial que eu, que você, que nós continuamos a desenvolver a nossa vida cristã, crescendo pela misericórdia e pelo poder de Deus em nossas vidas. No verso 10, por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Empenhe-se. Pedro nos ensina que a santidade e a santificação são processos que exigem esforço e dedicação. Eles são processos diários em nossa vida. Quem nos elege é Deus, e essa eleição não é baseada em nossos méritos, mas na graça, num favor imerecido. E essa eleição ela é focada na pessoa de Cristo. Nós pertencemos a Cristo e não a nós mesmos. E nos encaminhando para o final, eu quero tirar algumas conclusões e a aplicação desse texto para nossas vidas. Sobre a nossa necessidade de cultivar um relacionamento pessoal com Cristo. Não se contentar apenas com conhecimento intelectual, não se contentar apenas com versículos que a gente sabe de decor, mas buscar um relacionamento íntimo que vem através de oração, meditação na palavra, comunhão diária. Pergunte-se, e eu me coloco nesse lugar, como posso conhecer mais profundamente Jesus hoje? E o segundo ponto que eu queria trazer para uma aplicação prática no nosso dia é viver de acordo com tudo que nós recebemos. A gente não cair num engano achando que está tudo ok, que
está tudo certo. Quando mais nós nos aproximamos da graça, mais nós nos aproximamos de Cristo, mais a gente consegue perceber quão miserável nós somos. Mas ao mesmo tempo, quanto mais a gente se aproxima e vê essa miséria, a gente consegue perceber quão amado nós também somos. Eu quero nos convidar, me colocando nesse lugar também, a se doar mais, estar disponível para os nossos irmãos, ao nosso serviço, se colocar na brecha, que aquilo que nós recebemos, ele não pare em nós, mas ele sirva para a gente transbordar, frutificar em prol do outro. Uma árvore, ela não se alimenta do seu próprio fruto. Assim sejamos nós também. Que tudo aquilo que a gente cultive, tudo aquilo que a gente possa produzir, seja em favor do nosso próximo. Amém? Tentei ser o mais objetivo possível. A última vez eu fiquei bem nervoso. Hoje eu fiquei mais nervoso porque eu vi meu pai ainda. Mas tudo é graça. E eu quero te convidar a orar agora nessa hora, a se colocar em pé. Sempre quando eu faço o exercício de trazer a palavra, eu sempre tento orar e me colocar num lugar assim que essa palavra é para mim, ela é para nós, ela é para a igreja. E é pelo pleno conhecimento de Cristo que a gente consegue romper barreiras. É pelo pleno conhecimento de Cristo que a gente consegue tirar essas vendas dos olhos. É pelo pleno conhecimento de Cristo que a gente consegue ter sensibilidade em favor do próximo. Ontem, no nosso culto, o pastor trouxe uma necessidade de serviço. Talvez você não se sinta capacitado para servir ainda, mas procure oportunidades como você consegue se doar em favor de algum irmão. Esteja disponível, às vezes, somente para ouvir. E, de novo, isso é para todos nós, isso é para a igreja do Senhor. Vamos orar? Amém, Senhor, nós oramos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nós temos, Senhor, de ouvir da tua palavra, Senhor, ouvir do teu evangelho, Senhor, ouvir da tua palavra, Senhor, que liberta, Senhor, que salva, Senhor, que capacita, Senhor. Pai, Senhor, nós queremos orar, Senhor, clamando, Senhor, por mais conhecimento de ti, Senhor, por mais intimidade de ti, Senhor. Pai, Senhor, nós clamamos, Senhor, pedindo, Senhor, que toda a nossa busca, Senhor, todo o nosso saber, Senhor, ele não venha a ser resumido, Senhor, em um saber intelectual, Senhor, mas sim um saber prático, Senhor, que transmita a praxis do teu evangelho, Senhor, que ele possa ser resultado, Senhor, de doação, Senhor, de transformação, Senhor, de capacitação para a vida dos outros, Senhor. Pai, Senhor, que nós estejamos sensíveis, Senhor, à voz do teu Espírito Santo e que a gente venha, Senhor, cada vez mais, Senhor, crescer, Senhor, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Roberto. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, que Deus possa nos abençoar nesse dia, com toda a graça, com todo o seu amor, né? Em nome de Jesus, amém. No início, quando eu estava orando aqui, eu esqueci de perguntar se alguém tem algum motivo específico de oração por alguém, se alguém está... Por exemplo, eu orei pela tia da minha esposa que se acometeu aí de um atropelamento, uma moto atropelou ela está internada no Cristo, lá se recuperando, né? Mas a gente carece ainda das orações. Oramos também pelo senhor, né? Que a irmã lá pediu oração. Alguém tem mais um pedido de oração? A gente tem tempo de estar orando ainda? Pode falar, Marco. Olha aí, mesma coisa. Será que não foi ele que atropelou a tia da minha esposa? Onde é que foi isso? Foi em Viamão? Foi na Costa Cian. Mais algum pedido de oração? Para o trabalho? Amém, amém. Vamos estar orando por portas de emprego abrindo. Mais alguém? Pode falar, irmã. Emprego também? Amém. Paulo? Teu filho também emprego? Tem uma entrevista na segunda? Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Irmã? Pela Zeli, né? Amém. Amém. Mais alguém?